Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal e hoje eu vou falar sobre o curioso caso James Leininger. E para quem não ouviu falar nesse caso, eu vou só deixar uma coisa bem clara aqui. O objetivo do vídeo é fazer com que as pessoas pensem, que o sobrenatural ele existe, que essa ciência moderna engessada no modelo materialista não consegue explicar tudo, ok? Então o objetivo aqui é contar a história do James Leininger. Ninguém está dizendo aqui eu não estou dizendo que eu acredito, que é a verdade absoluta, ok? Eu vou contar uma história que é documentada sobre o James Leininger. É óbvio, eu não acredito na reencarnação, Eu creio assim como está nas escrituras, que diz que ao homem está determinado morrer somente uma vez e depois disso vir no juízo. Assim eu creio. Porém, existem eventos e fatos que ocorrem que nos faz pensar. Eu não digo que na reencarnação, mas muita gente pode... Eu quero que vocês, inclusive, eu vou contar a história e vocês coloquem aí, porque a ciência, como eu disse, da sua forma materialista, não consegue explicar essas barreiras entre a física entre o físico e o metafísico. Vivemos um modelo científico engessado que não consegue determinar e explicar com seus cálculos matemáticos e seu lixo filosófico certos acontecimentos. Então o caso James Leininger é um caso muito interessante de um menino, e eu vou ler a história aqui para que vocês entendam e logo depois a gente vai discutir um pouco sobre esse assunto. Há mais de 60 anos atrás, um piloto de caça da Marinha Norte-Americana de 21 anos de idade foi abatido pela artilharia japonesa enquanto realizava uma missão sobre o Pacífico. Assim como muitos outros pilotos mortos no exercício de sua função, ele poderia ter sido esquecido se não fosse por um menino de 6 anos de idade chamado James Leininger. Isso porque há um bom número de pessoas que acreditam que o pequeno James é a reencarnação do piloto, incluindo até mesmo as pessoas que conheciam o próprio piloto. Os pais de James, Andrea e Bruce, um casal moderno, educado e instruído, são provavelmente as pessoas menos suscetíveis de viverem uma situação como essa. No entanto, com o passar do tempo e o surgimento de peças nesse impressionante quebra-cabeça metafísico, acabaram se convencendo de que seu filho havia tido uma vida passada. Desde cedo, James gostava de brincar com mais nada exceto aviões. Mas ao completar 2 anos de idade, algo mudou e James passou a ter pesadelos terríveis relacionados à aviação de guerra. Sua mãe o acordava enquanto ele gritava coisas como: avião atingido em chamas, o homem pequeno não consegue sair. O garoto gritava nos seus pesadelos. James assistia apenas a programas para crianças e seus pais não recordam terem assistido a documentário sobre a Segunda Guerra Mundial, ou mesmo conversado sobre o meio militar. Contudo, com o passar do tempo, Andrea começou a desconfiar de algo estranho. Em um vídeo de James aos 3 anos de idade, ele passa por um avião como se estivesse fazendo uma verificação pré-voo. Outra vez, sua mãe comprou para ele um avião de brinquedo e apontou para o que parecia ser uma bomba na parte de baixo. James a corrigiu, dizendo que aquilo era um tanque externo de combustível. Quando os pesadelos violentos de James pioraram, passando a ocorrer entre 3 e 4 vezes por semana, a avó de James sugeriu o trabalho da terapeuta Carol Bowman, dedicada ao estudo do fenômeno da reencarnação. Com a orientação de Bowman, eles começaram a incentivar James para compartilhar suas memórias. Imediatamente os pesadelos começaram a se tornar menos frequentes. E o menino também começou a se tornar mais articulado. Quando falava sobre o seu aparente passado, Bowman disse que James estava na idade em que é mais fácil recordar de vidas passadas, pelo fato
de os condicionamentos culturais ainda não terem bloqueado esta classe de memória. Ao longo do tempo, James passou a revelar detalhes sobre a extraordinária vida de um piloto de caça. Isso acontecia principalmente na hora de dormir, quando ele já estava sonolento. Foi quando ele lhes disse que seu avião, um Corsair, que vivia tendo seus pneus esvaziados, havia sido atingido pelos japoneses. Curiosamente, historiadores da aviação e pilotos concordam que os pneus desse avião costumavam sofrer muito desgaste. Mas esse é um fato que poderia ser facilmente encontrado em livros e na televisão. James ainda contou ao pai que ele tinha decolado de um navio chamado Natoma. É porque a letra está pequena aqui. E que tinha voado algumas vezes com alguém chamado Jack Larson. Depois de alguma pesquisa, Bruce, o pai de James, descobriu que o Natoma e Jack Larson eram reais. A Baía de Natoma era um pequeno porta-aviões no Pacífico e Larson morava no Arkansas. Bruce tornou-se obcecado, pesquisava na internet, consultava registros militares e entrevistava homens que serviram, né, a bordo do Baía Natoma, que James havia dito que seu avião foi abatido em Iwo Jima, pois foi atingido em cheio no motor direito. Bruce logo descobriu que o único piloto da esquadra morto em Iwo Jima se chamava James Houston. Ralph Claiborne, um atirador que também decolava da Baía de Natoma, diz que seu avião estava ao lado de um pilotado por James Houston Jr. durante um ataque perto de Iwo Jima em 3 de março de 1945. Claiborne disse que viu o avião de Houston ser atingido por fogo antiaéreo. Eu diria que ele foi atingido bem no meio do motor. O pai de James passou então a acreditar que seu filho era a reencarnação de James M. Houston Jr. e que ele tinha voltado porque havia algo a ser terminado. O casal Lennedy resolveu escrever uma carta para a irmã de Houston, chamada Annie Barrow, contando a história do menino. E diante de tantos detalhes que de modo algum ele poderia saber, ela também passou a acreditar. Infelizmente, as lembranças vivas de James estão começando a desaparecer, na medida que ele vai ficando mais velho. Mesmo assim, ele guardará, pelo resto de sua vida, duas preciosas recordações, um busto de George Washington e o modelo de um Corsair. Eles estavam entre os objetos pessoais de James Houston durante a guerra em que ele morreu. Então, o garotinho James, que se chamava também James, né? Ele tinha pesadelos sobre aviação. Ele lembrava detalhes, né? Durante uma conversa com o pai, ele disse que teria morrido nesse avião em Iwo Jima, e o pai, ao pesquisar, verificou que realmente havia um piloto que tinha morrido naquelas condições e que partia do mesmo porta-aviões, né? Tudo como o garoto mencionava. E o garoto também apresentava detalhes da vida particular, que é a irmã do piloto, né, que é viva, e ela percebeu que esses detalhes familiares, né, só poderiam ser de alguém, né, que era um detalhe, o que o garoto contava sobre a infância e coisas da infância passada dele, né, no caso, o que o garoto contava eram coisas que somente alguém da família poderia saber, eram detalhes, né. É bem interessante que a irmã do falecido piloto realmente ficou impressionada e também passou a acreditar. Bem, gente, como eu disse, segundo as escrituras, o homem está condenado morrer somente uma vez e depois disso vindo o juízo, e é nisso que eu acredito, mas eu não acredito que seja uma reencarnação, né? Eu acredito que nessa barreira entre o físico e metafísico, o Pai permite que aconteçam certas coisas, né? De repente questões de memórias, porque todos somos, como o próprio Messias disse, nós somos a igreja, né? Nós somos o templo e a habitação do Pai e formamos um corpo só, né? Então, os seres humanos, essa canalização de energia, memórias, né? De repente, né? Isso passa poderia passar de uma pessoa morta para uma pessoa viva, né? Então, existem muitas coisas que a gente não consegue explicar.
déjà vu, coisas que a gente vê e que parece já ter visto antes, né? Então existem muitas coisas nessa barreira entre o físico e o metafísico, né? Muita gente já vai classificar logo, não, que é um ato demoníaco para poder enganar e poder... mas a gente, assim, gente, é complicado a gente falar sobre isso, sobre o que a gente não conhece. Eu vim trazer a história, né? Que é uma história interessante, é uma história documentada, inclusive eles escreveram um livro sobre isso, né? Tem várias pessoas envolvidas e que realmente surpreende, né? Pelo fato do garoto tão pequeno, ele tinha um conhecimento de aviação muito bom, ele sabia sobre esse desastre, sobre essa morte, né? Ele lembrava ali, ele conhecia, classificava bem os aviões, a marca do avião, de onde o avião decolava, onde o avião, né, foi atingido. O garoto também sabia detalhes familiares do piloto que morreu, que somente a família poderia saber. Então, realmente, é algo... Deixa até a pergunta aqui, né? A gente não está aqui para fazer julgamentos, sim, para a gente tentar aprender sobre... E falar do sobrenatural é interessante, né? Toda vez que a ciência não consegue explicar algo é interessante, porque a ciência é muito engessada e materialista. Então eles tentam explicar tudo por cálculo matemático, né? Tem que ser muita lógica, uma lógica simplória e materialista. Mas na realidade existem vários eventos que ocorrem, é isso que eu tenho trazido aqui no canal várias vezes, eventos que acontecem e que realmente são inexplicáveis pela própria ciência, justamente por ter esse modelo engessado. Então eu quero que vocês coloquem o que vocês pensam que é isso, esse acontecimento, o estranho caso do James Leininger. Inclusive ele tem o mesmo nome, né? Engraçado que ele tem o mesmo nome do piloto. O piloto era James M. Houston e ele é James Leininger, né? O primeiro nome é até igual. Então o que vocês pensam sobre isso? O que vocês podem dizer o que é, né? Pode colocar aí o que você quiser, expressar da forma que você quiser nos comentários, ok, pessoal? O objetivo aqui foi apenas trazer a história e não estou dizendo que é verdade absoluta, é uma história documentada, mas o porquê, os motivos, né, que isso acontece aí, isso foge um pouco da nossa alçada, mas mostra que o sobrenatural existe, o metafísico existe e nem tudo é explicado cientificamente com seus cálculos matemáticos engessados, ok? Então, lembrando, não se esqueçam da promoção do Instituto Vicente, ok? Comprando o curso A Verdadeira História por tempo limitado. Por isso que eu estou insistindo aqui, tá? Então, por tempo limitadíssimo, adquiram o curso A Verdadeira História do Brasil e com cupom de desconto BrunoMM, você vai lá, vai ter 20% de desconto e vai ganhar gratuitamente o Conspiratório e também o Format, ok? Promoção por tempo limitado, portanto, aproveitem. Não se esqueçam também, hoje teremos uma live lá no canal do Márcio, onde a gente vai responder, né? A gente vai responder lá questões com os inscritos. Então não percam, 8h30 horário de Brasília, ok? Hoje, quarta-feira, então live lá no canal Além da Nuvem. Então, só explicando aqui, comprou a Verdadeira História do Brasil, colocou o cupom de desconto BrunoMM, ganhou 20% de desconto, você vai entrar em contato com este WhatsApp e vai pedir, né, lá para o Instituto Vicente abrir para você o Conspiratório e o Formato, ok? Não percam promoção por tempo limitado, não deixem de adquirir também os livros da OH Publicações. E é isso, gente, estaremos sempre juntos em busca da verdade. Um abraço e até a próxima. Para você fazer a compra utilizando o cupom de desconto do canal Bruno Alves Mistérios do Mundo, basta você clicar em todos os cursos, escolher o curso que você quer comprar do Instituto, clicar em matricule-se agora, aí vai pedir para você fazer um cadastro. Você vai colocar seu nome, seu e-mail e criar uma senha com no mínimo 8 caracteres. Após você fazer o seu cadastro, você já consegue fazer a compra e utilizar o cupom. Embaixo do valor, você vai clicar em cupom de desconto e vai digitar o cupom BrunoMM, tudo junto e tudo maiúsculo, e aplicar. Ele te deu um desconto aqui, nesse caso, de 20%, que equivale nesse curso aqui a R$ 86. Ele estava já na promoção de 430, menos 20%, ficou com R$ 344. E você ainda pode pagar em cartão de crédito, parcelado, você pode escolher as parcelas aqui embaixo, em até 12 vezes, ou você pode pagar à vista no boleto. Escolhendo o boleto, preenche seus dados, CEP, nome,
Já está preenchido, coloque seu CPF e matricular-se. Ok? Clica em matricule-se, concluiu o procedimento. Importante, você vai receber um e-mail. Ative a sua conta no Instituto Licentia confirmando o e-mail recebido na sua caixa de entrada. Basta clicar no link do e-mail que você vai receber. Se você não localizar o e-mail, verifique sua caixa de spam, caso o seu e-mail o tenha direcionado para lá.